Pascotto. Os autores e equipe de produção da Atatica Studios apresentarão o mangá Vitânio. A apresentação inclui a abertura animada com trilha sonora japonesa original. Luiz e Bruno Pascotto, da empresa de entretenimento Geek Atatica Studios, produzem obras originais aos moldes da cultura pop oriental. Então, pessoal, pediu uma salva de palmas aqui aos autores Bruno Pascotto e Luiz Pascotto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como o próprio rapaz agora falou, a gente vai fazer essa apresentação. Vou passar a palavra para o meu irmão. Em primeiro lugar, uns agradecimentos aí ao nosso pessoal patrocinador. O Bernô, que está aí, e a escola Japan Sunset, que nos proporcionou essa qual que é a palavra? Abertura. Nós da Tática Studios somos uma empresa que produz entretenimento autoral. Nós temos a intenção de um dia instigar o Brasil a produzir obras que tenham uma relevância global do jeito que o Japão produz. E hoje nós estamos aqui apresentando nossa principal franquia e quadrinho no momento, o Vitânio. Então, antes de mais nada, vamos ver aqui uma introdução ao Vitânio e a sua abertura animada em japonês original. Alguns dados sobre o sucesso atual do quadrinho Vitânio. Quem esteve na CCXP em 2022 recebeu de graça do nosso stand o capítulo 1. Atualmente temos o volume 1 com 4 capítulos lançado, são quase 200 páginas coloridas, está à venda hoje aqui e no Anime Friends durante todos os dias do evento. No Japão, na plataforma Shueisha, ele já recebeu o prêmio de recomendação da editora como uma obra recomendada e também um prêmio de qualidade de arte. Ela é a obra no site da Medibang Creators Plus de mangá com o maior número de likes da plataforma inteira. Ele é o segundo com o maior número de leitores no estilo sci-fi, ficção científica. Ele possui mais de 500 mil de leitores na plataforma japonesa. Então agora, sem mais delongas, uma apresentação de Vitânio. Eu fiquei entusiasmadíssimo. Olha aqui. O Luiz e o Bruno Pascotto, que ele escreve esse livro aqui, olha. Sabe, olha, você gosta de... quadrinho, parece mangá, hein? Gostei. Mangá, ele faz mangá. Parabéns, viu, menino? Que espetáculo. Ai, que maravilhoso! Parabéns. Arrasou, muito bonito, hein? Leiam. Vitânio. 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 Quando nosso Pai nos criou, nos ensinou que juntos somos mais fortes, mais capazes. Então por que chegamos até esse ponto? Qual o motivo por trás de todo esse combate? Agora é tarde demais para hesitar. Preciso proteger a minha família. Mas eu prometo que trarei você de volta. Custe o que custar.
Com a palavra, meu irmão Bruno, contar um pouquinho de como foi criar esse sonho. Bom, o projeto ele data de Alô? O projeto data de 98, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão 12. Ele trouxe da escola alguns desenhos quando era criança, recortou, né, pra gente brincar, e eu guardei essa caixa com todos esses desenhos durante anos. Ficaram 20 anos guardados, 7 chaves, até que eu juntei a equipe, né, pra gente transformar esse sonho de infância em realidade. E agora eu vou passar um pouco do vídeo da história dessa criação para vocês. No final do século passado, os jovens irmãos Luiz e Bruno Pascotto passavam muito tempo brincando com bonecos. O problema é que Luiz não gostava de repetir personagens nas brincadeiras. O limitado acervo de bonecos foi acabando, até que Luiz teve a ideia de criar seus próprios personagens. Não possuindo muitos recursos à sua disposição, Luiz, que tinha o costume de desenhar, optou por desenhar os personagens em papel, recortá-los e colá-los em uma cartolina rígida, o suficiente para ser manuseado como um boneco. Sem saber se seu irmão iria gostar da ideia, o primeiro personagem foi um enorme robô roxo, Stu, tão grande que foi preciso 2 folhas A4 para desenhá-lo inteiro. Para a surpresa de Luiz, seu irmão Bruno adorou a ideia e o boneco novo. Sendo assim, Luiz dedicou suas horas vagas para criar mais personagens e criou uma história inicial com um bom motivo para não haver mais ninguém no mundo, além dos poucos personagens criados até o momento. Criando então um cientista baseado em si mesmo, que havia viajado a um planeta aparentemente desabitado, onde cria vários robôs para montar uma nova família. Conforme mais personagens foram criados, a história foi se desenvolvendo e assim surgiu Vitânio. E agora eu vou falar sobre alguns minutos aqui diretamente do roteiro do mangá, para quem está curioso de saber. Nós acompanhamos a história pelo ponto de vista dos 2 robôs principais, que são os 2 filhos do Dr. Giro, o Stu, que é o grande protagonista e herói, e o seu irmão Stin, que se torna o antagonista principal em pouco tempo da história. O Dr. Giro Okuhari foi uma criação feita com uma metáfora, uma homenagem ao criador do Avião Zero, o Jiro Horikoshi, que tinha como sonho criar um avião leve e barato para realizar o sonho dele de muitas pessoas de voarem no Japão com um avião 100% nacional. E ele cumpriu esse sonho dele, só que o governo do Japão transformou esse sonho dele na maior arma do exército durante a Segunda Guerra Mundial. E isso deixou ele extremamente deprimido, como vocês podem descobrir em vários filmes sobre essa pessoa. O meu Dr. Jiro Okuhari, para evitar que o governo japonês e americano utilizasse sua tecnologia de criação de robô e inteligência artificial para criar as novas e mais potentes armas que o mundo já viu, ele resolveu pegar a tecnologia dele, transformar a própria casa numa nave espacial e deixou o planeta Terra e levou tudo com ele, não deixou familiar nenhum para trás, acabou indo se isolar. Durante muito tempo no espaço ele procurou um lugar onde viver, até que ele descobriu o planeta onde se passa a história do Vitanium, que é onde ele descobre esse metal tão misterioso e todos os mistérios do planeta que eu não vou contar para vocês. Mas o que eu vou contar agora é o que acontece com essa família aí. O Stu, que é praticamente uma criança grande, ingênua e forte, ama muito seu pai, que foi criado com a intenção e toda a vontade de proteger a família dele, enquanto o Stin, que tem um corpo tão pequeno, tão frágil, mas uma inteligência tão maior que o seu próprio criador, acabou desenvolvendo certos motivos para atrair a família dele. Os 2 principais sendo que ele se considerava muito superior ao seu criador, que é um mero mortal, e também porque seu corpo inferior lhe causava uma sensação de inferioridade, enquanto seu irmão Stu era tão grande e poderoso, ele se perguntava: por que o Dr. Giro me criou nesse corpo tão pequeno e frágil? E esses eventos estão no volume 1.
E é claro que a história vai muito além disso. Espero que vocês tenham gostado da sinopse e nos acompanhem. Agora, com a palavra, meu quadrinista Felipe Mica vai falar um pouco sobre como é que é fazer mangá e sobre como é que é trabalhar no Vitânio. Opa pessoal, beleza? Boa tarde. Bom, falar um pouquinho sobre mim, assim, sobre coisas que me levaram a fazer esse quadrinho junto com eles dois. Eu me apaixonei pelos quadrinhos, assim, de uma forma geral, começando com os quadrinhos americanos e depois, por conta de Cavaleiros do Zodíaco, em 1994, eu comecei a gostar muito de coisas da cultura japonesa, né? E comecei a ler mangá e um pouco mais pra frente comecei a ler mangá. E isso me levou muito a chegar no ponto onde eu estou hoje em dia, né? Era um sonho trabalhar com isso. Não foi o que eu comecei a trabalhar com isso na minha vida profissional, mas em algum ponto eu me achei, assim. E uma coisa muito legal que eu tenho um ponto de concordância com eles é que eu também fazia muito essa questão de criar meus personagens e recortar eles para poder fazer bonequinhos de papelão e brincar. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção pro que eles estavam fazendo com o Vitânio, né? E eu gostei muito da ideia, gostei muito dos personagens. Trabalhar no mangá é uma coisa muito complexa, a gente aprende a fazer muitas coisas que vão além de desenhar, além da habilidade do desenho, porque trabalhar com narrativa é uma coisa que exige um conhecimento de muita coisa que vai além só do desenho técnico em si. E esse quadrinho foi um quadrinho que foi muito trabalhoso, eu fiz toda a parte da arte dele, os desenhos, as cores, o treinamento, o balonamento e ao longo dele a gente passou por um processo onde a gente descobria quais eram as melhores formas para apresentar os personagens, a gente foi descobrindo um pouco do personagem. É muito legal isso, enquanto a gente vai trabalhando com o personagem, trabalhando com a história, a gente vai conhecendo melhor os personagens que a gente está desenhando e eles começam a ter uma voz própria dentro do que a gente está querendo fazer, né? A gente começa a entender que eles agiriam de certa forma, porque você começa a conhecer a personalidade deles, né? Isso é uma das partes mais legais assim, do processo de criar um quadrinho, de criar um mangá, que você começa a contar uma história das coisas que você conhece sobre o que você criou do personagem. Mas conforme vai passando o tempo, a história meio que vai se encaminhando para um lado onde você consegue enxergar as qualidades e os defeitos, a personalidade e tudo que compõe aquele personagem, que compõe aquelas histórias. E acho que o Vitânio ele trouxe muito disso, né? Isso que eles falaram é uma coisa muito vívida na história. O personagem Stu é uma criança muito curiosa, ele é forte, né? Mas ele é um cara ele é um robô que tem uma consciência, um amor muito grande pela pessoa que criou ele, que ele trata como pai. Enquanto que o Stu, ele já tem mais aquele lado humano de não entender qual é o propósito dele, tentar achar um outro propósito, e vai divergindo os caminhos dos dois, e isso é uma coisa que é muito legal na criação de um quadrinho, de um mangá, né? Eu fiquei muito feliz de participar disso, e a gente está aí para poder dar continuidade, né, a depender de apoios que a gente vai conseguir e que a gente está firmando agora, de parcerias que a gente está firmando agora, mas a intenção é a gente completar a história e até o final e dar continuidade com outras coisas de transmídia, assim, jogos e outras coisas afins. Alô? Por falar em transmídia, a nossa empresa Tático Studios trabalha com essa estratégia, inclusive no próprio Vitânio. Como vocês viram, além do quadrinho, a gente produz animação e temos planos aí para games e também no futuro, quando o hype dos personagens estiver forte o suficiente, a venda de colecionáveis, como temos aqui alguns protótipos em demonstração, incluindo estátuas, action figures e até mesmo o capacete em tamanho real do Lord Steel, que está em demonstração do restaurante Le Burger aqui em São Paulo. Temos também jogos, esse aqui, por exemplo, é um spin-off de Vitânio, é baseado no Candy Crush, mas ele possui roteiro. Você constrói robôs nele e adquire as cartas de cada robô montado
para facilitar a passar das fases seguintes. Além desse, temos planos aí já em desenvolvimento de muitos outros jogos de Vitânio. Muitos deles também trabalharão com crossovers, ou seja, trazer personagens de outras obras, principalmente robôs. No momento estamos dando, como vocês podem ver na tela, mais prioridade para obras brasileiras, mas daremos também atenção para as internacionais, a nossa intenção. Aqui uma pequena demonstração de alguns projetos no futuro. Não vou falar muito deles aqui, porque ainda estão em desenvolvimento, são surpresas. E agora com a palavra, um parceiro muito importante da nossa empresa Tática Studios, o Valide Haddad, da Semear Projetos Educacionais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walid, como eles falaram. Eu sou da empresa Semear Projetos Educacionais e a nossa empresa, em parceria com a Tática, nosso trabalho consiste no desenvolvimento de materiais educativos para campanhas de conscientização, estruturada nos 3 eixos: social, ambiental e saúde. E o Vitânio tem apenas 2 únicos objetivos: trabalhar a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, nada além disso. E o projeto do Vitânio nada mais é do que parte desse nosso projeto, nosso contexto, onde ele trabalha a questão da inteligência artificial e a agricultura sustentável. O que nós temos de bom no nosso projeto é que todos os nossos projetos são incentivados. Eles podem ser patrocinados pelas empresas por meio das leis de incentivo. A PRONAC, a POAC e a PROMAC, do governo federal, estadual e municipal. Então, com isso, as empresas podem patrocinar esse projeto sem gastar um centavo da sua verba de marketing e fazer o seu marketing por uma causa social, ambiental e saúde a custo zero, sem gastar nada. Esse é o grande benefício que a Semear traz em parceria com a Tática Studios para poder desenvolver materiais personalizados para a demanda de cada cliente. Nós temos alguns projetos já aprovados, uma meia dúzia mais ou menos, inclusive o Vitânio está aprovado pela lei de incentivo, mas a gente tem a possibilidade de desenvolver projetos personalizados para cada empresa, para cada demanda, para cada necessidade. É basicamente isso. Quero passar a palavra para o Luiz para dar continuidade. Muito obrigado. Finalizando então o que o Valente explicou, o quadrinho do Vitânio, por exemplo, está apto a receber até R$200 mil de captação, onde ele pode ser utilizado se receber pelo menos 40% da verba pedida, ou seja, R$80 mil, e pode receber no máximo 50% a mais do necessário, ou seja, R$300 mil é o limite que alguém pode depositar como patrocinador da criação de conteúdo deste projeto. Bom, agora nós temos uma surpresa especial nos últimos 2 minutos da apresentação. Então tenho 2 recados antes disso. Primeiro, quem se interessou no Vitânio, por favor vá ao stand de artistas comprar o mangá diretamente aqui com o Felipe. Se quiser, estarei aqui no evento. Ele chama a gente no WhatsApp e a gente autografa imediatamente aí a cópia física. E agora estamos abertos a perguntas sobre qualquer assunto apresentado aqui, sobre criação de mangá, sobre o Vitânio em si, sobre projetos culturais. Quem quiser tirar alguma dúvida, estamos à vontade até os últimos 2 minutos, senão eu pulo direto para a surpresa final e encerramos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Levanta a mão. Então é isso, vamos agora à nossa surpresa final. Temos uma pergunta. Então, assim, é que eu sou consumidor de mangá, HQ, e a gente costuma olhar para o passado, né? A gente já vê tudo desenhado, porque Akira Toriyama, ele teve essas influências, ele chegou nesse resultado, né? É muito fácil a gente olhar, né, e ser reverente, mas
a gente nunca olha para o presente e vê o que está sendo construído agora, por que está sendo construído, né? E a dificuldade que é muitas vezes você alcançar e tentar colocar a sua ideia. Eu queria falar, quais as maiores barreiras que vocês enfrentaram, né? Colocando essa obra à frente e trazendo o público para engajar, porque a gente sabe que é difícil aqui no Brasil, a gente sabe que os Estados Unidos tem tradição, o Japão tem tradição, e a gente no Brasil aqui, a gente ainda está, hoje já estamos muito melhor, né? Eu lembro 10 anos atrás, nossa, não tinha praticamente nada, mas quais os maiores desafios que vocês tiveram aí nessa jornada? Então vamos lá, vou citar o maior desafio meu no Ocidente e no Oriente. No Oriente é justamente o que ele falou, a parte da tradição, a valorização de nomes japoneses famosos, a preferência do Japão por abraçar aquilo que é japonês originário deles lá, verdadeiro, né? E não um brasileiro fazendo o melhor possível para imitar o estilo, né? Agora, no Ocidente, existe uma coisa que complica bastante, que é nos últimos 10, 15 anos, talvez iniciado mais ou menos com cinema, na época da Marvel, a preferência por procurar marcas grandes que já tenha muito fã consumido e investir cada vez mais dinheiro nesse tipo de projeto. O que acontece? Quando se faz isso, sobra menos dinheiro de empresas gigantes para investir em obras que são novas. E é por isso que hoje em dia a gente tem bastante dificuldade em ver surgir jogos AAA e filmes do cinema que tenham um orçamento e um poder de marketing, principalmente ao nível dessas obras já consolidadas. E nos quadrinhos acontece a mesma coisa, mas atualmente o Brasil aí está investindo para começar a criar um palco próprio e nós, a Tartato Studios, estamos nessa aposta aí para chegar o mais longe possível. Uma coisa que eu acho legal de acrescentar é que a gente tem que falar um pouquinho sobre a fomentação da cultura de leitura no país, né, como o Brasil, no país Brasil, assim, né? Ela não existe, ela existe, mas ela não é tão forte, não é tão semeada como é fora do Brasil, né? E no Japão, por exemplo, existe uma variedade muito grande de mangás, assim, e não é uma coisa que é olhada pelo público como algo dedicado somente a um nicho, somente ao público infantil, né? Lá existem mangás que são dedicados a todas as classes, todos os públicos, né? Todas as faixas etárias, e aqui no Brasil ainda existe muito esse... Não é nem um preconceito, é um preconceito, mas não é um preconceito no sentido de tão negativo da palavra, é um preconceito no sentido de ser um conceito adotado pela grande maioria de que mangás, animes são coisas feitas para crianças, e não são. Elas têm sua variedade, a gente tem histórias para serem contadas, e nem tudo que é contado para criança é contado só para criança, né? E isso é uma coisa que a gente ainda começou a trabalhar agora, aqui no Brasil. Existe agora uma fomentação maior desse tipo de cultura, mas ela ainda é uma coisa que a gente precisa melhorar, e a gente está tentando fazer isso. Nós, como autores, e vários outros autores também que têm crescido aqui nesse país. Vou passar a palavra agora, meu pai. Eu queria falar uma coisa importante, assim, os nossos materiais, nossos projetos, nós acreditamos que tudo aquilo que nós trabalhamos com as questões sociais, ambientais e de saúde, a gente acredita que quando você trabalha com a criança, aqueles valores eles são perpetuados para a vida toda, sejam coisas boas ou ruins. Então nós acreditamos que esse material ele deve ser trabalhado inicialmente com as crianças. E esse trabalho, a gente percebeu exatamente o que eles estão falando, esse projeto ele chega nas famílias. Quando você trabalha com material na escola, esse material ele chega dentro das famílias. E as famílias passam a receber esse conteúdo. Tem muita família que não recebeu esses valores ao longo da sua juventude, ao longo da sua infância. Então, isso que o Felipe acabou de colocar é uma pura realidade, tá bom? Até complementando o que o Valério acabou de falar, a gente está numa geração aí de crianças que está cada vez mais difícil segurar a atenção por muito tempo, devido ao comprimento de vídeos do YouTube e outras plataformas. Então, apresentar um material com valores
é importante, como o Valério falou. É super importante para o crescimento da criança, mas é o entretenimento que segura. Então fazer as duas coisas ao mesmo tempo é o ideal. Você entreter a criança, fazer ela ficar focada naquele conteúdo e aquele próprio conteúdo ter esses valores, essas mensagens que a gente quer fixar na próxima geração. Então, encerrando agora, muito obrigado, pessoal. Deixo aqui a nossa surpresa final e agradeço a todo mundo que prestou atenção aí, nos deu um pouco de tempo para apresentar o Vitão. O ser humano sonha com o místico desde os tempos primórdios. Dentre as várias culturas, o ser humano sonha com o místico desde os tempos primórdios. Dentre as várias culturas que se destacam no nosso mundo, algumas são fortemente referenciadas e adoradas pelo seu misticismo. Porém, no universo dessa história, o místico é algo enraizado na vida cotidiana. Num mundo onde o vazio e o nada geraram um fruto inesperado, com possibilidades infinitas de sabedoria e conhecimento. Num mundo onde as lendas da magia, do terreno e do divino não possuem linhas distintas, acompanhamos agora a história daquele que nasceu com o peso de se tornar a maior das lendas.